Você fala alguma coisa, é repreendido o tempo todo. Você nunca consegue fazer nada certo. É uma é quase uma escravidão psicológica. Então, isso aqui que ele tá falando é bem pesado, assim, mas é um peso que só os membros sentem. Seja bem-vindo à Teologia Atri, Teologia para a Vida. Eu quero comentar com vocês o caso da queda do Paulo Júnior. Triste queda do Paulo Júnior, que deixou um recado pra gente nas redes sociais. A gente vai assistir aqui devagarzinho, entendendo as questões levantadas por ele. E, cara, eu tenho muito mais a aprender com a queda do Paulo Júnior do que a criticar ele. Apesar de que a gente não vai passar o pano, porque ele assumiu os erros, ele é culpado dos erros, né? Mas há muito mais pra gente aprender na queda do Paulo Júnior, coisas que particularmente tocaram até a mim, coisas que eu já fiz e eu não tinha percebido para onde isso ia me levar. O Paulo Júnior acabou se tornando um péssimo exemplo para a gente não seguir, né? Agora, o Ageu Magalhães escreveu uma coisa interessante na sua rede social. Ele disse o seguinte: muita gente torce pela queda de pastores fiéis. Os demônios também torcem. É importante você entender que hoje no Brasil os pastores estão brigando pela fama um do outro. Muito pastor vê outro caindo e fica realmente com saliva na boca, porque adora ver um pastor famoso caindo, sabe? Esse sentimento é estranho. Ele não reflete a realidade do evangelho, mas esses pastores estão só esperando o outro cair. E eles são humanos, né? Então uma hora alguém vai cair, não tem jeito, né? Infelizmente, nesse ano, do ano passado para cá, dois pastores importantes pra gente caíram e estão em recuperação, e a gente vai entender o que o Paulo Júnior fez a partir de agora, mas eu queria deixar isso claro. Talvez você não saiba, mas existe gente desejando que você caia, para passar por cima de você. A mesma coisa acontece comigo, que sou pequeno, imagina com o Paulo Júnior. Isso é muita pressão na cabeça das pessoas. Não estou dizendo que por isso ele está certo em ter errado, eu só estou te mostrando a realidade. Esta é a realidade. Pastores que falam da graça de Deus, que falam do livre-arbítrio, esperando alguém cair para passar por cima dele. Essa é a realidade do evangelho no Brasil. Isso tem que ser mudado. Mas a gente não vai conseguir mudar isso hoje, né? Se pelo menos você tiver noção disso, você vai parar de dar palco para pessoas que agem assim, infelizmente. Semana passada teve vou contar um caso para vocês. Teve um evento, não, teve uma reunião aqui na minha igreja e eu levantei a mão para pedir para que a gente se juntasse para falar sobre as escolas dominicais, sobre os professores, né? Eu me ofereci a ajudar os professores, eu queria compartilhar o que eu sei com eles, para que nós consigamos fazer um trabalho do mesmo jeito. E cara, a minha ideia foi totalmente ignorada. Totalmente ignorada. Daquele ponto em diante, eu percebi que eu não tô ali para isso, entende? O meu papel ali não é ensinar nada para isso, sobre isso. E aí vindo para casa, naquele dia, eu pensei em como Deus parece nos ofender às vezes. É isso que ele faz. Deus ofende aqueles que estão se exaltando para que eles percebam quem eles são e de quem eles dependem. Porque às vezes eu acho que as pessoas dependem de mim. Esse é o problema, né? Às vezes eu acho que eu sou fundamental. E o mesmo acontece com Paulo Júnior, acontece com outros pastores que ainda vão perceber isso. E a forma de Deus tratar esse egocentrismo, né, digamos assim, é nos ofendendo. Aonde você acha que vai pocar, ele te ofende. E eu espero que o Paulo Júnior experimente isso agora, para que ele volte diferente do que ele era quando começou, né? O vídeo do Paulo Júnior está aqui na tela, e a primeira coisa que eu já observo, que você provavelmente já observou, é a cara de abatido do Paulo Júnior, né? Ele deve estar tomando ali algum remédio, e ele está mais magro, parece mais magro. O olhar aqui está meio distante também. Então eu acho que o Paulo Júnior não está legal de saúde. Até ele vai falar mais devagar, de repente eu vou ter até que adiantar o vídeo dele aqui, mas parece que as férias dele não terminaram bem. Para quem não entendeu, o Paulo Júnior saiu de férias em dezembro do ano passado, e aí de repente ele sumiu. E aí começaram a surgir boatos de que ele tinha abandonado a igreja, e depois a gente ficou sabendo o que aconteceu.
que é o que ele vai explicar nesse vídeo de hoje. Mas a gente sabia que ele tinha burnout. Burnout é quando você está enfrentando um trabalho excessivo, uma pressão forte demais, e isso te leva a um esgotamento mental. Você não consegue mais pensar do que você estava pensando. Burnout faz isso. E isso é uma questão interessante. Eu até comentei aqui no vídeo sobre cursos, né? Esses pastores, eles estão tentando fazer coisa demais. Não só o Paulo Júnior, mas a gente tem Nicodemos, a gente tem Paulo Júnior, tem Hernandes, tem um monte de pastor famoso que, ao invés de pastorear a igreja, pastoreia, faz curso, dá mentoria, escreve livro, vai em outras igrejas, fica viajando de um lado para o outro. Cara, é normal que vocês estejam doentes se vocês não focam em uma coisa. Vocês fazem demais. E olha, fazer muito não significa fazer bem. Não é porque vocês fazem um monte de coisas que vocês estão fazendo bem para o reino de Deus. Dá isso, né? Pessoas assim, ó, doentes aí por causa dessa quantidade enorme de trabalho. Mas não é esse o pecado do Paulo Júnior. Eu até acho que isso seja pecado, mas não é esse o pecado do Paulo Júnior. E a gente vai entender a partir de agora o que aconteceu com ele. Vou assistindo e pausando, tá? Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você já percebe que a voz dele está meio fragilizada, né? Está meio fraca. Ele não está bem de saúde, pessoal. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Então, ó, ele desistiu porque ele tá errando. E digamos que, eu vou exagerar agora, perdoe se você ficar ofendido, ele estava sendo um falso pastor. Esse era o pecado do Paulo Júnior, um falso pastor. Porque ele não atendia às especificações da Bíblia, que é a palavra de Deus, aquilo tem que ser seguido. E ainda assim, ele recebia como pastor, talvez recebia, não sei como é que era o ministério dele lá, ele agia como pastor, ele falava como pastor, todo mundo conhece como pastor Paulo Júnior, e ele demorou muito tempo para perceber isso. Isso me faz pensar uma coisa, deve ser muito ruim você descobrir de repente que era o contrário do que você pensou ser o tempo todo. Então imagina você descobrir que você está fazendo um papel péssimo e que na realidade você está sendo o contrário do que você pensa. Você tem aí uma série de falsos profetas que estão hoje na mídia achando que são pastores. Achando que por falar bem, por conseguir arrancar dinheiro do público, são pastores e são falsos pastores. Esse é um exemplo de um falso pastor que vai se arrepender e vai desejar uma mudança a partir de agora. Eu não conheço outro falso pastor que tenha tomado a mesma decisão dele. Só disso já é interessante o caso do Paulo Júnior. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja. Isso aqui é interessante, eu quero comentar com vocês, porque esse é um erro que eu também já cometi e eu tenho tentado me tratar. Não é fácil tratar esse problema do Paulo Júnior. Já falou dois problemas, né? Primeiro que ele não atendia àquilo que a Bíblia ordena para ser um pastor. Isso é muito sério, tiraria um monte de pastores do púlpito se fosse observado em outras igrejas. E não estou falando que ele fez isso fácil, tá? Porque ele ficou insistindo ainda, demorou para perceber isso. Mas uma outra coisa que é interessante você perceber é que a pregação do Paulo Júnior sempre foi muito dura, né? As pessoas, elas são mais sensíveis do que a gente e aí elas ficam ofendidas com pregações assim. A gente estava conversando no outro grupo. É importante ter pregações assim no púlpito hoje, porque as pessoas estão mimadas demais, as pessoas querem ser aduladas, idolatradas demais. É importante mostrar como Deus enxerga as pessoas para que elas se arrependam e creiam no Evangelho. Porém, fazer isso o tempo todo na igreja pode deixar os crentes doentes.
E talvez isso tenha acontecido na vida do Paulo Júnior também. Só que ele fez ainda mais. Além de fazer isso no púlpito o tempo todo, aquela pregação sufocante todo domingo, ele agia assim em off também. Então, isso me lembra de um problema muito sério que estava acontecendo um tempo atrás, que é o neopuritanismo, né? O que acontece? As pessoas, elas de repente quiseram exigir dos crentes um tipo de puritanismo que não se encaixa na Bíblia e nem na história, e quem não obedecesse aquilo era excomungado da igreja. E isso pode acontecer comigo e com você também. Nós podemos ficar tão fissurados em uma coisa dessa e que a gente começa a exigir que as pessoas se alinhem à nossa mentalidade. E se eles não se alinharem, a gente começa a excluir eles o tempo todo. Isso acontece muito na internet, mas estava acontecendo dentro da igreja do Paulo Júnior. É mais um alerta para a gente não exigir das pessoas demais aquilo que elas ainda não conseguem fazer. E às vezes, cara, ou quase sempre, isso aqui acontece muito, né? Isso aqui acontece bastante. E esse foi o meu maior aprendizado com a queda do Paulo Júnior. As pessoas não vão conseguir te seguir do jeito que você imagina que as coisas funcionam. Então a gente tem que aprender a controlar aquilo que a gente acha ideal e aquilo que pode acontecer para não cair nesse modelo de legalismo que aparentemente o Paulo Júnior caiu. Ele vai explicar pra gente daqui pra frente. Ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. Essa parte aqui que ele falou da família, eu lembrei de uma pessoa que veio reclamar comigo que a sua esposa não estava acompanhando ele em relação à sua fé. Tipo assim, eu gosto de teologia, eu gosto da igreja, mas a minha esposa não me acompanha. E aí ele estava frustrado com o casamento, porque a esposa dele não era tão crente quanto ele. E aí fica o aviso para vocês, as pessoas não vão conseguir nos acompanhar do jeito que a gente pensa. E o líder da casa, ele não consegue obrigar a esposa a acompanhar ele. Ele tem que conquistar a atenção dela em seus atos, nas suas palavras, nos seus exemplos. Mas algumas pessoas acham que pode forçar a mulher a fazer o que ele quer. Então, agora eu sou assim, então você tem que fazer isso ou aquilo. E aí quando eles percebem a vida real, porque a vida real é muito diferente da nossa imaginação. A vida real nos mata, é aí que Deus nos ofende. E eles ficam frustrados, achando que ela é mais pecadora que ele, porque ela não consegue pensar igual ele. Quando na verdade ele tem que conquistar a confiança dela. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo. E eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. Então veja bem, ele fala que ele pediu perdão a eles, provavelmente perdão ao conselho, porque saiu um vídeo de um rapaz, ele estava meio que exigindo que o Paulo Júnior vá lá pedir perdão para ele também, né? Para ele e para todos que ele ofendeu. E eu não sei como foi tratado isso dentro da igreja, né? O Paulo Júnior está falando que pediu perdão para eles, provavelmente para o conselho. E ele também não vai mais pedir perdão pessoalmente para cada um, porque o Paulo Júnior simplesmente não é mais pastor. Ele não é mais nada, ele agora é um membro comum. Então, se pedir perdão vai fazer ele voltar, ele não quer mais. Então, ele não quer voltar mais, ele quer agora começar do zero. Mas essa é uma questão que eu quero levantar com vocês, mais uma questão. Dificilmente você consegue continuar numa igreja que você ofende, entendeu? Isso não deveria acontecer, eu sei, porque dentro da igreja é pregado sobre perdão, sobre restauração, restituição, né? Mas na prática, os crentes têm uma dificuldade enorme de perdoar e aceitar. Isso
é um defeito nosso. Nós temos dificuldade de aceitar as pessoas que falharam conosco. A gente prefere que elas vão embora, ou que elas fiquem longe. Então, dentro de uma igreja onde aconteça o que aconteceu com o Paulo Júnior, é impossível que ele volte e seja o Paulo Júnior de novo. Ele nunca vai ser perdoado, de fato, nesse lugar. As pessoas vão sempre criticá-lo, vão sempre maltratar ele. Então, ele acabou perdendo todas as portas desse lugar. E isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente machuca a igreja de uma certa forma que não tem como mais reconciliar. Seja porque as pessoas não vão te perdoar, e elas são humanas, elas também erram desse jeito, né? A gente erra, eles erram, todos erram, seja pela confiança que nunca mais vai ser restaurada. Então por isso que a decisão do Paulo Júnior foi de certa forma sábia, porque ele sabe que lá ele nunca mais vai ser o pastor, ele nunca mais vai ter oportunidade de pregar, que era uma coisa que aparentemente ele gostava. Ele não está falando aqui que é culpa da igreja, ele está falando que a culpa é dele, né? Ele tá pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu. Eu vi algumas pessoas falando que ele tinha culpado a igreja. Eu não vi o Paulo Júnior culpando a igreja, ele está culpando ele. Ele está falando, eu errei desse jeito, eu não me encaixo no que é ser pastor, eu tentei manipular o conselho e até que eu percebi isso. Mas eu vi algumas pessoas falando que ele está culpando a igreja. Como que ele está culpando a igreja? Ele acabou de falar que ele pecou, que ele se retirou por causa do pecado dele. E isso aqui, cara, é muito importante observar. Você não pode quebrar esse vínculo com a sua igreja, porque dificilmente ela vai te aceitar de novo, tá? Dificilmente. É melhor você procurar outra igreja mesmo, porque lá você nunca mais vai ser visto como alguém digno de confiança. É correto fazer isso? Óbvio que não. Mas infelizmente é o que acontece. Se você tiver visto isso acontecer, bota nos comentários aqui também. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja. Então veja, ele está pedindo perdão aos membros da igreja agora. Perdão que não foi aceito, ele não foi perdoado por alguns membros, mesmo ele pedindo perdão. Então é importante deixar claro que ele pediu perdão aos membros da igreja. Mas cada um sabe a dor que sentiu, né? E não tem como corrigir o erro de todo mundo de uma só forma, acredito eu. Mas ele pediu perdão para os membros aqui. Que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. Essa parada aqui de conselho, deixa eu falar uma parada pra vocês, cara. Isso aqui eu vou falar, eu nem sei se eu deveria falar, mas acontece muito em igrejas pequenas de um conselho fazer o contrário com o pastor. Aqui o Paulo Júnior, como ele era popular, ele tinha certa autoridade, ele fazia com o conselho. Mas vocês sabem que algumas igrejas pequenas são o conselho manipula o pastor para que eles mantenham o ritmo da igreja do jeito que veio da família deles? Isso aqui é uma das coisas que me desanima na igreja. O fato de que tudo é manipulado pelo conselho ou pelo pastor. E nem sempre, vou até exagerar, na maioria dos casos, não tem a ver com a Bíblia, mas com a vontade do pastor ou dos líderes, né? E isso aqui é uma das coisas que coloca mais lenha na fogueira dos desigrejados, porque realmente é um problema que acontece muito dentro das igrejas aqui no Brasil e não deveria acontecer. Nesse caso, o Paulo Júnior está falando que ele manipulava o conselho. Veja bem, né? A gente não sabe o que ele fazia lá, e eu acho que eu nem vou procurar isso, mas talvez ele era um tipo de tirano
né? Um crente tirano dentro da igreja. E se as pessoas não fizessem o que ele quer, o que ele queria, talvez ele amaldiçoasse essas pessoas, ou sei lá, botava elas, ou castigava elas de alguma forma. Mas isso aqui geralmente acontece com conselho em relação ao pastor. Tanto que tem pastores que abandonam a igreja porque o conselho não consegue fazer ou não quer fazer a coisa certa. No caso do Paulo Júnior foi o contrário. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Olha aí a parte dele, né? Eu que denunciei tantas vezes o pecado. Agora deixa eu só voltar lá atrás. Eu falei lá atrás que ele tinha decidido sair, mas pelo que ele falou agora, o conselho tirou ele do pastorado, removeu ele do ministério pastoral, né? É uma conclusão que eles chegaram juntos pelo jeito, né? Porque ele falou que ele acolheu ela com amor. E isso aqui é importante. Isso é importante. Aceitar a repreensão, primeiro ela demonstra que você é humilde para reconhecer os seus erros. Segundo, ela demonstra que você realmente se arrependeu. Porque se você não se arrepender, você não vai querer ser corrigido. Porque você vai ser corrigido de quê se você não errou? Então, o Paulo Júnior, ele demonstra realmente ter se arrependido desses pecados que ele está falando ali, que talvez você esteja pensando que é pequeno, mas não é pequeno. Imagina você, membro dessa igreja, sendo repreendido o tempo todo. Você vai com certa roupa, você é repreendido. Você fala alguma coisa, é repreendido. O tempo todo, você nunca consegue fazer nada certo. É quase uma escravidão psicológica. Então isso aqui que ele está falando é bem pesado, assim, mas é um peso que só os membros sentem. Então como você não está sentindo, você acha que é pequeno, né? Mas não, é pesado, né? Tem gente que sofre, tem gente que não dorme por causa desse monte de repreensão. Isso pode atormentar a vida dos membros por longos meses. Tá? Então o que ele fez foi bem pesado, sim. E aí ele está falando que tiraram ele do Ministério Pastoral, e aí ele vai falar agora o que ele vai fazer daqui para frente. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração. Olha o que ele falou aqui. Ele vai começar de novo, e ele não vai começar de novo como pastor. Paulo Júnior, ele vai começar o discipulado de novo. Olha que exemplo. Ele não vai entrar como pregador, como missionário, nem como professor de escola dominical. Ele vai começar do zero. Ele vai fazer o discipulado. Ele não precisa se batizar de novo, né? Mas ele é batista, os batistas adoram batizar de novo, né? Então não sei o que vai fazer. Mas ele não precisa ser batizado de novo. Mas ele não está com a intenção de chegar chegando. Isso demonstra que talvez ele tenha entendido o papel dele na igreja, que não é o papel de cabeça, de superstar. E fica aí a dica também pra gente, né, cara? Às vezes a gente deseja tanto ser famoso e olha o que acontece, hein? Eu acho que ser famoso não é tão legal assim mais. Mas eu já quis ser famoso. Eu não vou ser hipócrita falar eu nunca quis ser famoso. Eu já quis, mas depois do Steven Lawson e agora do Paulo Júnior, eu acho que eu vou repensar como eu quero ser visto nas redes sociais. Eu acho que ser famoso não é bom pra gente. Não é bom. Pode subir na minha cabeça, eu posso começar a achar que eu sou estrelinha, que eu sou melhor do que os outros, e isso pode me fazer desviar da fé que eu prego o tempo todo. E aí fica uma dica também para vocês, porque pastores como Paulo Júnior, existe um monte por aí. E aí uma dica principal, se você vive com um pastor que nunca está errado, um pastor que é super perfeito, cuidado, porque ele pode ser igual ao Paulo Júnior. Uma hora ou outra ele pode piorar. Não existe ninguém perfeito, isso inclui o pastor. Mas tem pastores que nunca erram, que estão sempre certinhos. E você percebe isso na fala deles.
Eles nunca admitem que erraram, eles nunca admitem que aprenderam alguma coisa, eles estão sempre perfeitos. Cara, esse cara, ele é um perigo, já tem que ser evitado desde aí. O Paulo Júnior, sem querer, agora pensando, ele parecia ser um cara perfeito. Entende? A gente está olhando pela rede social e nós erramos em julgar ele como alguém que era perfeito e ele não era. E talvez a forma de lidar com ele, porque achávamos que ele era perfeito, fez ele piorar também. Então, não seja o perfeitinho da turma, não acreditem em quem está sempre certo, nós não estamos certos o tempo todo, e não seja o certalhão também, porque todo mundo pode cair uma hora. Vocês estão vendo aí o exemplo do Paulo Júnior, que caiu, eu não esperava que isso acontecesse com ele, mas ele caiu. Então, se eu não esperava que acontecesse com ele e também não espero que aconteça comigo, eu tenho que vir vigiar 3 vezes mais, porque eu sou eu. Eu que tenho que tomar as decisões certas. O Paulo Júnior, infelizmente, tomou decisões erradas e ele vai pagar um preço enorme por isso. Tá? Mais um pastor que você não vai ver mais nas redes sociais pregando, e aí vai diminuindo cada vez mais o número de pastores e os outros, né? Então você que é super popular nas redes sociais, cuidado, cara, cuidado, você pode fazer falta depois, e aí daqui a pouco a gente fica sem pastores assim, só vai ter pastor ruim pregando, né? Os super perfeitos por aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa vontade de ser famoso e vontade de ser perfeito, porque isso pode fazer a gente chegar no nível que o Paulo Júnior chegou. Infelizmente, a gente não pode ser hipócrita e falar que não vamos cair, né? Precisamos ter noção de que se isso aconteceu com ele, pode também acontecer conosco. Né? Bom, vou parar por aqui, já deu para entender o recado do Paulo Júnior, e agora, o que fica pra gente, né? Eu acho que tudo que eu tinha que falar já foi falado. O que a gente precisa fazer agora é aprender com os erros do Paulo Júnior. Eu espero ter aprendido, eu espero botar isso em prática. E principalmente essa vontade desenfreada de ser o crente exatamente como a gente imagina que tem que ser. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Eu não posso exigir de mim, da minha família, que eles sejam extremamente perfeitos. Porque, cara, eu posso forçar a queda deles. Eu posso estar levando eles ao pecado. Além de eu estar pecando fazendo isso, levar eles ao pecado. O máximo que a gente pode fazer é pregar a verdade e mesmo assim não ficar o tempo todo batendo com o martelo na cabeça dos outros e esperar que Deus faça o restante. E provavelmente o Paulo Júnior, embora ele soubesse disso, ele acabou não fazendo. Talvez ele tentou forçar a barra e infelizmente acabou como vocês viram aí. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou acompanhar vocês nos comentários. O que vocês acham desse caso? Observem os comentários negativos, tá? Porque eles refletem aquilo que eu falei no início do vídeo. E aí vocês vão poder julgar se o que eu falei é verdade ou não. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.